Olá, como vão? Meu nome é Gustavo, estamos aqui para mais um encontro de valores do LEBEM. Hoje vamos falar um tema muito interessante. Esse tema, ele é como lidar com a morte. É um tema difícil, né? Assunto difícil para ser falado, né? Há pessoas que não gostam muito de tocar nesse assunto. Mas o interessante é que a morte é a única certeza que temos nas nossas vidas. Todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde, iremos morrer. Isso é uma certeza. Então, era bom nós conversarmos um pouco sobre esse assunto, porque há pessoas que não gostam de falar, mas sofrem muito quando ocorre alguma situação de morte, principalmente na família, nos meios, né, nos seus meios, né? De certa forma, a morte, né, é encarada de várias maneiras, né, de acordo com as crenças de cada um. Cada um tem o seu pensamento, há uma diversidade em pensamentos, mas existem aqueles que são ateus, que não acreditam na vida após a morte, então, para eles, a vida é essa aqui, morreu, acabou, não tem mais nada. E existem aqueles que são religiosos, que acreditam na vida após a morte, mas cada um da sua maneira, cada religião encara a morte com com as suas ideias, né? Mas sem dúvida, as religiões ajudam o homem a enfrentar essas inquietações, né? Esses momentos difíceis, para os quais a ciência não tem uma resposta ainda, ou para as quais as respostas da ciência não são suficientes. A morte o corpo, os órgãos param de funcionar e ocorre a morte. Bom, e daí, né? Mas aquelas pessoas que acreditam nas suas religiões que dizem que isso não é o fim. E isso é uma ajuda muito importante, porque é um momento em que as pessoas que estão, às vezes, num momento de muito sofrimento, se recorrem às religiões para acalmar, para abrandar esse sofrimento, né? Como cada pensamento religioso encara esse assunto? Então, eu vou falar aqui sobre um apanhado geral, mas isso não quer dizer que seja exatamente essa ideia. Eu acho que as pessoas, que cada um que professa uma religião conhece bem mais a sua própria religião e saberia dizer melhor. Mas, de um modo geral, o catolicismo, para ele, a morte significa o caminhar para o encontro da eternidade. Acreditam na vida única na Terra, né? Morreu, só que morreu não acaba, né? Eles vão ao encontro da eternidade. Para quem pratica a religião, a vida não é tirada, mas transformada. Isso é a ideia do catolicismo. No budismo, ao contrário dos católicos, né? O budista acredita em reencarnação após a morte. O espírito volta à vida em outro corpo. Suas ações em vida influenciam em quais condições voltará, subindo ou descendo na escala evolutiva dos seres vivos. Então, o budismo acredita que nós, após a morte, teremos voltaremos e
vamos tomar posse de um corpo, e eles falam de seres vivos, né? Às vezes não de homem, não de seres humanos, mas através até de animais. Essa é a ideia. O Espiritismo também acredita na reencarnação e na inexistência da morte. Todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, e somos diferentes na escala evolutiva conforme nossas ações. Em cada vida, o espírito utiliza o seu corpo físico para evoluir. Então, ao contrário do budismo, na verdade, nós achamos que nós voltaremos, mas sempre num corpo, o espiritismo acha que voltará sempre num corpo de um ser humano. E que cada vida vai fazendo com que a pessoa vá evoluindo. Existe o judaísmo, que para os judeus há uma eterna também, na maioria. A morte é apenas o fim do corpo da matéria. Cada um está na Terra por um motivo e tem uma missão a cumprir. E o protestantismo acredita que a morte é uma passagem para a vida em comunhão com Deus, até que ocorra a ressurreição do corpo. A crença em céu e inferno existe, mas com uma diferença sutil da católica, porque os católicos também acreditam no céu e inferno. Mas eles acham que o julgamento ocorre pela fé da pessoa na palavra de Deus e pelo amor a Ele, não pelas ações da pessoa em vida. Essa é a ideia do protestantismo. Mas você vê que cada religião, ela crê na continuidade dessa vida de uma certa maneira e de outra dão um certo alento a cada pessoa, né? E é interessante que esse fato, né, da morte não é só as religiões que têm visões diferentes. Às vezes, povos têm visões diferentes da morte. No México, por exemplo, eles encaram a morte e o Dia dos Finados, né, ele é comemorado com muita festa e muita alegria. É a celebração da vida de quem foi, que inclusive é chamado para participar da festa. Eles acham que no Dia dos Finados eles fazem uma festa enorme, né? Uma festa grande, com alegria, tudo, e acham que os mortos é uma forma de chamá-los para participar dessa festa. Isso são os mexicanos que têm essa ideia. Os mexicanos encaram a morte como uma fase de um ciclo infinito, um espelho que reflete como vivemos e nossos arrependimentos. Na África, a sociedade africana apresenta uma particularidade pouca vista no mundo ocidental. Suas religiões e cultos são muito integrados à natureza e, por isso, a pedagogia da morte é permanente e presente desde a infância. Então, eles falam muito sobre a morte, mas associa a morte a, a essa ligação com a natureza. A morte é assim aceita naturalmente, porque há integração com a natureza. É o fechamento necessário ao circuito vital. Então, eles acham que é o processo da vida. Nascer, viver, morrer. Seja como for, para quem fica, né, é uma dor muito grande, né? Principalmente quando se trata de uma pessoa próxima. Quando nós sabemos de alguma pessoa que está distante, nós também temos uma certa dor, né? Mas principalmente com aquelas pessoas que convivemos, né, nossos familiares. Mas se é algo que não se pode evitar, devemos nos preparar para passarmos por essa experiência. Na verdade, precisamos preparar, e como é essa preparação? Talvez pensarmos um pouco mais, não de uma maneira tétrica, né? Não de uma maneira mórbida, como a gente diz, quer dizer, para baixo, mas pensando, por exemplo, quando um ente querido nosso está doente no hospital,
em situação já de desenganada pelos médicos, e se a gente vê que a pessoa está sofrendo muito, não é importante a gente fazer uma prece para quem acredita, né, e pedir a Deus. Por isso que eu digo que aqueles religiosos que acreditam em Deus têm uma base maior para suportar essas, essas, esses acontecimentos em nossas vidas, né? Então, elevar uma prece, uma, um pensamento a Deus, pedindo que ele possa, que esse ente querido nosso possa ter uma passagem tranquila. É assim que deveríamos fazer, ao invés de a gente querer que a pessoa fique ao nosso lado de qualquer maneira. Muitas vezes a gente vê que, às vezes, a pessoa pede para morrer, né? De tanto sofrimento que não ocorre, né? A morte, por si só, já é difícil de encarar, né? Então, morrer, nós temos um parente idoso, por exemplo, que morre, a gente fica triste. Encarar uma pessoa que morre mais cedo, a morte, por exemplo, de um filho, coisa que deve ser a coisa mais dolorosa do mundo, né? É uma coisa difícil, já é uma coisa complicadíssima de se superar, né? Mas quando a morte acontece causada por outra pessoa e atinge pessoas que amamos. Por exemplo, quando quando nós vemos muitos casos por aí de pessoas que saem, né, para fazer suas atividades e há um encontro com bandidos que ocorre a morte de uma pessoa que está do nosso lado, né? Isso é ainda pior, né? Essa morte ainda é pior. Mas como é que a gente tem que reagir nesses momentos? Eu sei que é uma coisa quase impossível, mas pensemos bem. Tudo que a gente faz aqui, todo o sofrimento que a gente passa com relação à pessoa que foi, por maior que seja o sofrimento, ele não vai trazer a pessoa de volta. E a gente tem que entender que quando nós sofremos assim, nós pomos tanta nosso pensamento está tão voltado para aquele fato que muitas vezes a gente esquece que talvez a gente tenha pessoas que estão do nosso lado, vivas aqui, e nós não estamos dando a atenção devida. Ah, mas é uma situação complicada. Por isso, da necessidade de nós pensarmos de vez em quando na morte, para que ela não seja algo que nos pegue desprevenidos. Então, eu tenho pais mais idosos, é natural que eles irão antes de mim. E eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar porque acontece na vida. Eu posso sair, ou uma pessoa, alguém da minha família pode sair hoje e não voltar para casa, né? E a gente tem que não se desequilibrar com isso. Sofrer, vamos sofrer, com certeza. Mas eu vi um caso nessa questão de alguém tirar a vida, né, de um ser amado nosso. Eu vi um caso de um repórter, né, que ele estava entrevistando uma senhora e um rapaz que estava do lado lá, né, conversando com ele. Eles estavam sentados num banquinho na África. Eram uma africana e um africano. Ela, uma senhora, né, já mais idosa, e ele, um rapaz, um adulto jovem, né? Estavam sentados lado a lado e ele conversando. A senhora vivia então na África e era de uma tribo.
E seus dois maridos, e seu marido e seus dois filhos foram levados e mortos por uma tribo rival, porque na África tinha muito, ainda tem, né? Cada tribo ser rival de outra tribo. E essa tribo rival veio até o lugar onde eles estavam morando e acabaram com a tribo, né? Mataram todos, inclusive o marido dela e os dois filhos, né? Foram mortos. O rapaz fazia parte da tribo rival. Foi ele que sequestrou o marido e o filho da senhora. Ele disse que os levou até um penhasco e jogou os três para a morte. Olha que coisa difícil. E eles estavam sentados lado a lado. Hoje, ele e ela vivem numa comunidade, eles trabalham juntos, vivem juntos, vivem na mesma localidade, né? Na mesma comunidade, né? Trabalhando, um ajudando o outro, e não é só ele e ela, é uma comunidade inteira de pessoas nessa mesma situação, e vivem em harmonia, porque é um trabalho que organizaram para que não houvesse tanta briga entre essas tribos. E ela perdoou esse rapaz. Veja, como ela aprendeu com a situação de que não adianta ela querer se vingar dele, porque qual é a atitude mais natural que a gente podia entender? É que, na verdade, ela podia pegar algumas pessoas da sua tribo e ir lá e matar também, né? Contratar alguém e matar essa pessoa, né? Matou o pai, o marido e os dois filhos, e ela ficou só ela e uma filha. Mas ela resolveu perdoar, resolveu entender, compreender que a morte ocorreu e não há o que mais fazer, né? Mas ela vive em paz, ela diz que no final da reportagem, ela diz que vive em paz. Viver sabendo a morte de seus entes queridos e não perdoar alguém que tirou suas vidas é viver a morte todo o tempo. E também vivendo, pensando na morte daqueles que foram, é também perder a vida, é também não viver, né? Então, são situações difíceis, com certeza, né? Seja como for, cada um tem sua maneira de encarar a morte e devemos respeitar a todos. Mas vamos procurar entender que o sofrimento, por si só, não vai resolver a situação, é o que eu falei, né? Não adianta nós sofrermos ou imputar o sofrimento a outras pessoas. Ah, você fez isso com meus parentes, eu vou fazer isso contigo também. Aí não se resolve nada, né? A gente deve compreender que o nosso sentimento de saudade não seguirá. Quer dizer, ninguém está dizendo para que nós esqueçamos aquelas pessoas que já seguiram. Mas vamos ter uma lembrança de paz, pensando nas criaturas, aqueles que têm a religiosidade dentro de si, pensando nas criaturas e que ela está amparada por Deus. Eu acho que é a única maneira que nós temos de suportar, muitas vezes, as experiências que passamos. E temos que entender, como já falei, que, na verdade, nós deixamos na mão de Deus um amparo a essas criaturas que já foram e vamos olhar para o nosso lado e vamos ver aqueles que estão do nosso lado que precisam da nossa atenção. Também é uma maneira de que a gente possa procurar deixar de lado esse sofrimento. Saber que o tempo cicatriza nossas feridas e que devemos procurar aqueles que nos amam, que nos apoiarão, né? Devemos procurar as pessoas que estão do nosso lado
umas que precisam de nós, outras que vão nos dar o apoio, e sem dúvida nenhuma, pensando em Deus em todos os momentos. Dessa maneira, a morte se torna algo menos difícil de suportar, né? A morte se torna algo que nós devemos encarar sem que nos tire o nosso equilíbrio, que nós possamos continuar a viver e produzir e estar com as pessoas que amamos e amar as pessoas que já se foram também, com certeza. Obrigado a todos. Um abraço, que possamos refletir um pouco, né? Nesse nosso tema difícil, né? Mas que possamos refletir. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção.